tema de hoje, gente, é super sensacional, tá? Eu me recordo que logo no início, quando eu me formei, eu tinha muito medo e me sentia muito despreparada para atender paciente de fibromialgia. Porque de tudo que eu estudava, inclusive foi muito sensacional as caixinhas antes da live, eu vou manter essas caixinhas de pergunta antes do dia da live, porque durante a live eu consigo conversar bastante com vocês e já entender qual é a dúvida de vocês. E eu me lembro que a principal dúvida minha era por onde que eu começo? E uma das principais preocupações do fisioterapeuta é exatamente essa. E eu respondi, pergunta que vale $1 milhão. Por quê, gente? Porque é algo que a gente precisa estar muito preparado na avaliação, para escutar o paciente e fazer o direcionamento adequado, tá? Para fazer a pergunta certa, para entender qual é o tipo da dor que ele está. Então, esse seria o primeiro passo para que a gente direcione com o paciente da fibromialgia. Mas o tema da live de hoje é como tratar paciente com o dry needling. E eu fiquei surpresa porque vários alunos meus que já tinham feito o curso há muito tempo acabaram me enviando perguntas também, tipo, Sibeli, e fibromialgia? Será que tem resultado? Onde você agulhou? O que foi feito? E gente que tinha feito o curso há muito tempo. Então eu percebi que existe muito essa dúvida e é um tema extremamente relevante. Mas a pergunta inicial é, por que eu tenho que estudar sobre fibromialgia? Por que eu devo entender quais são as ferramentas que as pesquisas estão falando no mundo para ajudar a tratar a fibromialgia? Eu acho que essa é a pergunta que vai te manter aqui na live até o final. Simplesmente porque é uma das patologias mais difíceis de você ter resultado, tá? Então, hoje a gente vai buscando, hoje de manhã eu estava vendo, foi lançado mais 2 artigos agora em 2021 de fibromialgia, buscando recursos e técnicas que mais gerem resultado. Porque a quantidade de pacientes com fibromialgia é muito grande e a dificuldade na redução da dor é algo que assusta. Então, esse era meu medo 10 anos atrás e continua sendo a minha grande alavanca de estudo, tá? De busca, porque como empresária de clínica, é um dos perfis que mais me procura hoje. É o perfil que mais busca resultado. E mais do que isso, tratar paciente de fibromialgia com fibromialgia é você ter a certeza que você está ajudando realmente alguém que sofre muito e que precisa de ajuda. É você saber que você vai transformar a vida de alguém. Gente, isso é muito sensacional, né? E quando que minha ficha virou em entender que eu precisava estudar cada vez mais sobre a fibromialgia e ter ferramentas que gerassem mais resultado? Quando eu tive um paciente, homem, que não é muito acometido, a gente não tem um número grande de pacientes homens, que ele tentou suicídio depois de ter o diagnóstico de fibromialgia, porque na cabeça dele era algo que ele ia sofrer pro resto da vida, e ficou extremamente depressivo. E foi um trabalho muito árduo conseguir tirar essa pessoa de dentro do buraco. Era dentro do buraco mesmo, porque ele não queria comer, ele não queria beber, ele não queria viver, né? E a mãe dele veio me procurar, que eu já tinha atendido algumas pessoas na clínica de fibromialgia que tinha gerado um bom resultado, e ela veio me procurar para ajudar o filho dela, porque ela não sabia mais o que fazer. Ele já tinha feito muito bloqueio anestésico, todas as técnicas possíveis e imagináveis.
E nós ficamos juntos por 7 anos, até quando eu parei de atender em Salvador, que aí ficava muito distante, ele não conseguia vir de metrô, o valor do Uber ficava muito caro, né? Então não conseguia mais vir para mim. Então foram 7 anos com esse paciente, obtendo resultado e mantendo ele, né? Mantendo a sair das crises. Então por isso que eu estudo tanto e tenho um carinho tão grande, gente, tão grande por tratar a fibromialgia, porque não se trata apenas de um dado clínico, se trata de pessoas, e muitas dessas pessoas que já perderam a vontade de viver, tá? Então me emociona muito atender paciente de fibromialgia. E hoje eu vou te explicar o que o mundo vem falando de pesquisa científica, de quais são as melhores técnicas que têm dado o melhor resultado, beleza? Então vou desativar aqui os comentários, mas você já sabe que tem uma interrogação aqui e você pode escrever a qualquer momento essa interrogação, tá? E aí nós vamos começar falando aqui. Nós vamos começar falando do que é essa fibromialgia, além desse meu depoimento aqui, da minha experiência clínica de 10 anos de atendimento todos os dias. O que é essa fibromialgia, né? Hoje, gente, a fibromialgia, ela é classificada como uma doença crônica. Para tudo, que sempre os meus alunos na mentoria do DDAS têm muita dúvida dessa relação do que é crônico e do que é agudo, tá? Então, se você tem um paciente com mais de 3 meses da mesma dor, apresentando o mesmo quadro clínico, você tem um paciente possivelmente com algo crônico. Então, mais de 3 meses que foi feito o tratamento, que não reduziu, que já fez vários tipos de recurso terapêutico que não conseguiu gerar resultado, tá? Dor generalizada por vários sintomas, inclusive não dor, tá? Então eles já englobam todas as correlações, inclusive do não descrever, porque eu vejo muito fisioterapeuta falando que fibromialgia é classificada apenas pela relação dos 17 pontos. Não é bem assim. Existe todo um contexto, existe toda uma avaliação, tá? Psicológica, a parte musculoesquelética, visceral, todo o aspecto está envolvido com esse paciente. Então, quais são os sintomas que podem estar aí escondidos e que muitas vezes eu já tive que falar para o paciente, olha, eu acredito que o seu quadro é um quadro de fibromialgia, tá? Porque eu observei esses sinais e sintomas que eu vou falar para vocês agora. Que são rigidez, paciente que tem uma rigidez muito grande, difusa, mialgia, ou seja, dor muscular de forma muito generalizada. Então dói o pé, dói o joelho, dói a perna, dói o quadril, dói a coluna, dói o braço. Gente, é surreal. Atender um paciente de fibromialgia é surreal, porque você vai ver que cada semana ele vai te passar uma experiência não agradável do tipo de dor. E a palavra que eu mais ouço quando chega o paciente aqui, que eu pergunto, e aí, criatura, como é que você tá? Péssima. Nossa senhora, gente, a perna chega a dar umas estremecidas assim, você fala, misericórdia, é agora que vai levar toda a minha energia, mas é real. É um paciente que pode estar apresentando fraqueza muscular para desenvolver as suas atividades. Tem paciente que perde o apetite, gente. Tem paciente que envolve o sistema periférico, central, glandular, gastrointestinal, manifestações urinárias. Então hoje as publicações científicas já nos trazem esse olhar, para não perguntar e não só avaliar quanto a questão muscular, mas quanto a questão intestinal, quanto a questão urinária, tá? Por quê? Hoje já é visto que a fibromialgia pode estar associada com alteração classificada como uma doença autoimune, uma neuropatia de pequenas fibras musculares e uma neuroinflamação. Então aí já mora todo o cuidado que a gente tem que ter na escolha da técnica para o nosso paciente e como a gente vai abordar esse paciente.
E aí, durante a caixinha, essa semana, anteontem, se eu não me engano, um colega perguntou assim: Cibele, então só com agulhamento a seco é o suficiente para dizer que eu estou tratando a minha paciente e que eu não vou precisar de nenhum outro recurso? Não, por conta da teoria da alteração da doença. Então nós estamos falando de uma doença que pode ser autoimune, que está sendo investigada, de uma doença que tem uma correlação, uma patologia que tem uma alteração, classificada como neuropatia de pequenas fibras musculares e neuroinflamação. Neuroinflamação, gente. Então, olha só. Esses pacientes, eles apresentam alto níveis de citocina, de quimiocinas, no fluido cefalorraquidiano, assim como uma forte ativação de microglia e linfócitos. E aí? Tanto nos níveis de sistema nervoso central quanto no periférico. Caraca, aí já dificulta muito a gente fazer um prognóstico no paciente fibromialgico. Então, a maioria dos meus pacientes fibromialgicos são pacientes que me acompanham por anos, tá? Que me acompanham. E se eles mudam a alimentação, se a alimentação não tá legal, isso influencia. Se é o fator psicológico não tá legal, isso influencia. Então, é um paciente que está em agressão o tempo inteiro com o seu corpo, metabolicamente e psicologicamente, tá? Então, não só na parte da dor, da terapia manual, eu recebo muitos pacientes de fibromialgia, quanto na saúde da mulher também, na fisioterapia pélvica é muito comum. Então, mulheres que não têm uma relação sexual legal, que não tá bem com o seu parceiro, tá? Porque sente muita dor. E algumas dessas mulheres que eu já tive a oportunidade de atender vieram pela fisioterapia pélvica, vieram por dor na relação sexual. E eu comecei a investigar a possibilidade de outros fatores, como eu mostrei para vocês, de outras áreas, de avaliar a inervação da musculatura íntima, está toda íntegra e a paciente não evolui. Então, aí levanta-se a bandeira vermelha, porque pode ser uma alteração real da fibromialgia, tá? Então, eu tô trazendo o que há de mais novo para vocês e a possibilidade de você entender que é preciso se qualificar para esse mercado. É um subnicho. Então, você trabalha com dor. Posso fazer um direcionamento muito claro para trabalhar com paciente de fibromialgia? Pode. Pode. Tem grupo? Sim. E quem é esse grupo? Quem é esse perfil que vai chegar para você e que vai te dar uma alavancada na agenda com agenda mantida? Mulheres. Gente, 68% das pessoas que têm fibromialgia são do sexo feminino. É disparado o número de mulheres que têm dor e essas mulheres buscam tratamento e buscam tratamento especializado, tá? Opa, chegou uma perguntinha aqui. Tem diagnóstico via exame de sangue? Olha, vou colocar aqui a pergunta, foi bem legal. Tem diagnóstico via exame de sangue? Cláudia, excelente pergunta. Todos os marcadores, né, como eu falei aqui, altos níveis de citocina, quimiocinas, são marcadores inflamatórios. Então, a maioria dos médicos, quando começam a investigar, eles começam investigando a possibilidade de ser uma doença reumática. Depois de excluir a possibilidade de doença reumática, continua-se a avaliação desses fatores de neuroinflamação, marcadores altos, e aí chega-se com outros parâmetros da rigidez, da presença de inúmeros pontos gatilhos. Então você chega no paciente fibromialgico, é muito ponto gatilho, é muito ponto doloroso, tá? E aí a clínica desse paciente, ela acaba sendo muito soberana do que os marcadores inflamatórios, que eles sempre tendem a levar para a parte reumatológica, tá? Então é o que é citado na literatura e o que eu vejo aqui na clínica, na prática clínica, é que esses pacientes passaram exatamente por esse caminho. Então, outra coisa que eles sempre avaliam: teve dengue? Será que é uma resposta ainda do processo da dengue? Ou não? O que será que está acontecendo? Então, demora muito o diagnóstico para fechar. E isso, gente, é o que mais leva ao desespero dessas mulheres, tá?
é surreal, Cláudia, muito. O número que a gente tem de pacientes, o negócio travou aqui, que a gente tem de pacientes que não conseguem ter um direcionamento. Vamos lá. E aí, Sibeli, o que você tem a me falar da relação do dry needling para que a gente possa falar desse paciente fibromialgico? Então, essa pesquisa, gente, em 2020, olha só que legal, eles buscaram avaliar o efeito através do dry needling para comparar a utilização do agulhamento a seco versus o TENS. Conhecem o TENS? Alguém aí conhece o TENS? Velho conhecido? Para avaliar se o dry needling ou o TENS, qual desses dois teria mais efeito na modulação da dor desse paciente e uma melhor resposta. Só que eles avaliaram por outros parâmetros, que foi isso que eu achei super interessante esse artigo. Eles avaliaram através da frequência cardíaca, dos batimentos cardíacos do paciente, saturação. Então, eles queriam avaliar como um todo esse paciente. Modulando quem? Avaliando por onde? Por sistema nervoso autônomo. Isso que foi muito diferente do trabalho, tá? Porque não só quantificar a melhora dessa dor através da algometria de pressão, através da escala da dor, eles queriam avaliar por outros parâmetros mais vasto. Por quê, gente? Quando a gente recebe um paciente de fibromialgia, a gente vê o nível de desespero e de ativação do sistema simpático. E essa ativação do sistema simpático, ela é muito alta. Então, eu sempre começo as minhas aulas do agulhamento a seco, para quem já foi meu aluno aí sabe, falando do sistema nervoso autônomo e do sistema simpático e parasimpático. Então, esses pacientes, eles estão com a balança totalmente desequilibrada, onde o simpático está lá em cima, tá? E aí o artigo quis avaliar por que o TENS? Porque o TENS ainda pasmem, em 2021, a ferramenta que o povo ainda mais utiliza. E isso é que o artigo vem até questionando. Caramba, para que o TENS faça sua ação, é necessário quanto tempo? Alguns dizem 20 minutos, outros dizem 40 minutos de modulação naquela área. E que seria por teoria das comportas. Esse artigo, ele quis avaliar e avaliou todos os parâmetros de saturação, da frequência cardíaca dos dois grupos. Do grupo do agulhamento e do grupo do TENS. E eles não viram a modulação específica aplicada no local da dor. Eu sempre falo isso. Então, onde foi aplicado o TENS, no ponto gatilho, no ponto de tensão, não foi feita uma alteração desse sistema. Não houve uma modulação. E aí, olha só, vou colocar aqui, que eu sei que tem gente que gosta de acompanhar tudinho. Vamos lá. O objetivo do estudo era comparar o uso do dry versus o TENS em pacientes com fibromialgia. No total, foram 74 pacientes. Bem legal o trabalho, avaliar a alteração da frequência cardíaca, saturação e a dor desse paciente. Aí é que começa. Lembra que lá na caixinha, quem aqui acompanhou a minha caixinha dos stories, eu falando que uma das dicas que eu poderia dar para quem vai começar a atender, que já tem o dry needling e que não pensa em utilizar e que nunca utilizou com paciente de fibromialgia, eu falei, não faz a pistonagem logo no ponto gatilho. Porque a pistonagem, para quem não sabe, é um movimento rápido, super rápido, em que essa agulha entra e sai a 200 milissegundos. Então, é algo muito rápido e isso gera dor. E às vezes o paciente entra com mais dor. Então, exatamente o oposto do que o artigo está dizendo foi o que eu disse. Não comece com a pistonagem. Porque a pistonagem pode gerar mais dor, o paciente pode desistir do tratamento. E o paciente de fibromialgia, minha gente, é aquele paciente que é uma rosa.
ele é uma pétala, ele não aguenta, ele não suporta técnicas que gerem muita dor, tá? Porque ele chora, ele fica super carente, ele quer mais cuidado. E a pistonagem, ela aumenta a contração temporariamente e depois promove o relaxamento. Mas eles fizeram dessa forma. A intervenção foi feita uma vez na semana por 6 semanas. Quando comparado o TENS e o DRY, o TENS não apresentou uma redução significativa no quadro álgico, nem uma modulação na frequência cardíaca e na saturação, tá? E aí, quem já foi meu paciente fala assim, mas Beli, eu já vi você falando que você utiliza o TENS para modulação. Ok, mas não é em cima do ponto gatilho, não é em qualquer área, tá? Em qualquer área não vai gerar essa modulação, inclusive é o que o artigo vem trazer pra gente. E aí eu fico me perguntando o porquê que a gente vai trabalhar com uma ferramenta que precisa no mínimo de 20 minutos a 40 minutos, se você pode trabalhar com uma ferramenta que fica 1 minuto na musculatura e que promove redução da dor sem nenhum tipo de esforço, que gera um custo muito mais baixo. Por que você vai comprar um aparelho de R$400, acho que é mais ou menos isso, se você pode investir e você vai gastar mais energia, mais tempo, mais ar-condicionado, você precisa ter um espaço maior, porque se você precisa atender mais paciente, ele precisa ficar mais tempo, você precisa ter um espaço maior, tá? Então, isso não consegue entrar na minha cabeça ainda. Como que ainda tem tantos fisioterapeutas que não conhecem o agulhamento a seco, que é uma ferramenta que é utilizada no mundo, beleza? E aí, Sibeli, como que o Dry Needling, o que a pesquisa acredita que esse resultado tão positivo no paciente de fibromialgia, com 6 semanas de atendimento consecutivo, sendo agulhado uma vez na semana, o que acontece? O agulhamento a seco, gente, ele fez uma normalização do meio químico alterado. Quando a gente tem pontos gatilhos, a gente tem uma alteração química, não é só mecânica. E aí é que mora o pulo do gato. Tem muito fisioterapeuta que acredita que essa alteração é apenas mecânica. E quantas vezes, eu não sei vocês já ouviram falar que alguém foi fazer uma massagem e que piorou os pontos de dor porque a pessoa foi lá, fez uma digitopressão muito alta e o paciente piorou? Eu conheço vários que foi fazer uma massagem no aeroporto, que foi fazer uma massagem na rodoviária e que piorou a dor. Porque existe toda essa alteração química, tá? Então, o agulhamento produziu uma redução no estresse sistêmico. O que é isso, gente? Ele modulou o sistema nervoso autônomo. Então, tem outras pesquisas que falam disso, na redução dessa ativação exacerbadíssima do sistema simpático. Restaurando a fisiologia normal dos tecidos moles, reduzindo a liberação de acetilcolina nos tecidos. A acetilcolina, que é um marcador importantíssimo da contração muscular. Aumento de perfusão de sangue nos tecidos, produzindo relaxamento dos sarcômeros, regulando a alteração actina-miosina, tudo isso em 1 minuto. Então, não é hipótese. A gente tem 21 anos de publicação científica e o que mais me choca, muitas vezes, quando vem um aluno refazer a formação, é que não sabia de nada disso. Que não sabia que é uma excelente ferramenta para se trabalhar com o paciente fibromialgico. Hoje o agulhamento a seco está entre as 3 técnicas mais eficazes para reduzir a dor do paciente fibromialgico. É o agulhamento a seco, eletrólise percutânea, que mesmo assim, aí existe um segredinho do quanto de corrente você bota, né? Eu vou fazer uma outra live sobre isso, e uma neuromodulação com agulha, que é para estimular o nervo. Essas são as 3 que têm tido maior resultado, tá? Então,
com o agulhamento você consegue ser menos invasivo com o paciente do que as outras técnicas anteriores. Então, as pesquisas ainda mostram uma predileção na utilização do agulhamento a seco. Então, é uma redução imediata da dor. Nós estamos falando de 1 minuto para utilizar a ferramenta e ter resultado, tá? Por onde começar? Volto lá. Eu estou te apresentando publicação científica que mostra o resultado excelente no paciente com fibromialgia. Agora, eu não estou te dando protocolo. Na verdade, meu povo, eu tenho um problemaço com protocolo. Acredito que isso vem da minha formação da osteopatia. Eu prefiro muito mais investir no meu aluno para que ele entenda a anatomia, entenda a fisiologia. Por isso que eu venho direcionando as mentorias do DDAS para estimular esse raciocínio, para que ele conheça cada característica de dor, tá? E que ele fique pronto para avaliar e conduzir. Então, não existe um protocolo mágico para o paciente de fibromialgia. Não existe. Infelizmente, né? Seria muito bom. Quem aqui já tinha utilizado agulhamento a seco com paciente de fibromialgia? Tem alguém aqui que já trabalhava? É isso aí. Então, para você que esteve aqui, o agulhamento a seco, sim, o dry needling é uma ferramenta que pode gerar resultado em 1 minuto no paciente de fibromialgia. Tem comprovação científica. Olha, fresquinha, 2020, 2021, 2 artigos falando disso. E 2020, esse artigo que eu trouxe para vocês, tá? Então, até quarta-feira que vem, até o nosso próximo encontro com o modular. Claudinha, não se preocupa que lá no DDAS nós teremos uma mentoria falando disso aí, tá bom? Vamos falar sobre isso mais específico lá, sem problemas. Um beijo enorme, fiquem com Deus, excelente semana para vocês.